Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de amor e fraternidade. Nesta noite nós temos como palestrante o nosso companheiro espírita Afonso Moreira Júnior. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para depois apresentar o orador da noite. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a essa família de espíritos que aqui se encontra. Possamos, nesses momentos que vamos estar aqui, cercados dessa energia de amor e paz, absorver essas gotas de luz que tanto alimentam o nosso dia a dia. Que tenhamos todos, durante esse período dessa palestra, muito amor e paz em nossas mentes e em nossos corações, para podermos assimilar os ensinamentos. Que assim seja. Nosso companheiro Afonso Moreira Júnior, ele é conselheiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na qual colabora na condição de médium e palestrante. É diretor fundador do Grupo Espírita Jean, sediado no bairro de Santana, em São Paulo, capital. Autor de livros paradidáticos, é editor do site Stalina Lousa, o www.jornaldosespíritos.com, jornal espírita da internet. Também é apresentador do programa Consciência Espírita, na Rádio Boa Nova, 1450 AM, de Guarulhos, São Paulo, que vai ao ar aos sábados, às 16 horas. E profissionalmente, ele atua na área editorial. Um dos seus livros é Alma de Mulher em Corpo de Homem. A palestra de hoje, o tema é a força renovadora do Espiritismo. Meus amigos, boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E é preciso dizer que em ocasiões como esta, segundo a espiritualidade, os espíritos amigos benfeitores que se comunicam por toda parte, são realizadas reuniões paralelas no mundo dos espíritos. Então, esta ocasiões como esta, semanalmente, nós temos aqui o encontro de dois mundos. O nosso mundo de expiação e provas, que nós já sabemos, cheio de dificuldades, que nada mais são do que oportunidades renovadoras para que nós possamos demonstrar a nossa força de vontade, a nossa fé em Deus, o exercício da intelectualidade associado à caridade, como nos lembrou a nossa irmã aqui em oração. Eu gostaria de fazer uma retificação do currículo que foi lido. Se me permite, faltou uma informação que me parece muito importante. E eu vou dizer, pois Jesus nos disse, sejamos verdadeiros. Faltou a nossa irmã dizer aqui, espírito devedor. Não é? Faltou. Disse tudo. Faltou a informação principal. Nós sabemos, por intermédio de Chico Xavier, da mediunidade deste nosso companheiro, que nos legou uma fortuna incalculável que se encontra em nossa livraria, ao alcance de todos nós. São joias preciosas, são pedras preciosas, é ouro, é prata, é metal do maior valor, obras literárias que enriquecem a nossa alma. E o nosso Emmanuel, que ele nos diz, entre tantos outros ensinamentos, plenos de alegria, plenos de satisfação, que nós devemos ter a consciência das nossas dívidas, aceitar o nosso débito e pedir a moratória. Então somos um daqueles que está aqui na tribuna, na noite de hoje, porque pediu a moratória, ou seja, pediu para pagar a prestação no carnê, não é? No cartão de crédito espiritual, se me permitem essa expressão, que pode parecer estranha, mas parece apropriada. E nós vamos pagando as nossas dívidas espirituais no exercício da divulgação do Espiritismo. E que, segundo Emmanuel, é a maior caridade ao nosso alcance. Muitas pessoas, quando ouvem
essa referência. Emmanuel disse que a maior caridade é a divulgação do Espiritismo. Eles ficam estranhos. Por quê? Poxa, mas a caridade, o cobertorzinho, o enxoval, os alimentos que nós doamos, as roupas, enfim, a parte material, suprir as necessidades com alimentos, com medicamentos, isso é de grande importância. Divulgar o Espiritismo, será que tem a mesma importância? E Emmanuel disse, tem uma importância ainda maior, porque aquele que contar com a força renovadora do Espiritismo vencerá as suas dificuldades, irá superar as dificuldades de ordem material, de ordem moral, de ordem espiritual, deixará de ser um peso para a família, para a sociedade, para os amigos, e será um elemento produtivo, ativo no caminho do bem, auxiliando o próximo, pois essa é a propositura do Espiritismo. Então, há que se dar razão a Emmanuel que realmente a caridade de divulgar o Espiritismo é a maior caridade, e que não deixa de lado a caridade material, suprir as necessidades dos nossos irmãos menos favorecidos. Nós não sabemos as nossas provas e expiações do dia de amanhã. Alguém pode assegurar? Não vou passar por dificuldades. Nós temos visto figuras de grande proeminência na política, na área econômica, figuras de prestígio no mundo social, no mundo artístico, que de repente o mundo dá muitas voltas, dependem da caridade alheia até para sobreviver. A prestação da caridade, o exercício da caridade por intermédio da divulgação do Espiritismo renova as almas, dá forças para vencer. Esta divulgação do Espiritismo cabe em ocasiões como esta exemplificarmos os ensinamentos e não apenas e tão somente repetir aquilo que está na codificação espírita, nas obras espíritas que estão ao nosso alcance, nesta livraria desta casa, uma das livrarias que nos causou excelente impressão à primeira vista. Ponto de luz, aonde nós ganhamos forças, esclarecimento e sustentação. Cada livro que levamos para casa é um professor humilde e silencioso, que não cobra honorários e que está à nossa disposição a qualquer hora do dia e da noite. E é bom lembrar, em épocas de internet, que o livro não precisa ser ligado na tomada, não é? Não precisa ficar ali pedindo acesso, provedor, fornecedor, caiu a internet e está lento isso aí, meu Deus, mas eu perdi o arquivo. O livro está ali, à nossa disposição. Basta abri-lo e deixar que ele nos fale. Na noite de hoje, sem dúvida, nós vamos recorrer a vários livros espíritas, a ensinamentos espíritas, que a doutrina dos espíritos nos traz com muita generosidade. Para divulgar a força renovadora do Espiritismo, em meditação que fizemos pouco antes de estarmos aqui, os amigos espirituais, certos da nossa pequeneza, das nossas limitações pessoais, certos de que somos um espírito devedor, nos auxiliam, se com humildade nós nos submetemos docilmente às suas influências de amor. E vejam que imagem que não é minha e que não é nossa, mas que poderá ter ocorrido a qualquer um nesta Assembleia de Amor, que a espiritualidade nos transmitiu. Para falar da força renovadora do Espiritismo, refira-se ao vosso Brasil. Olhe para o mapa do Brasil, veja quantos rios cortam as paisagens. Rios caudalosos, rios com imensidão de águas, rios que proporcionam a navegação, rios piscosos,
rios que fertilizam as regiões por onde passam, rios, águas caudalosas, com forças impetuosas, que são utilizadas na produção de energia. Quantas hidrelétricas de grande porte nós temos no estado de São Paulo, por exemplo? Quantas extraindo das águas caudalosas dos nossos rios a energia para abastecer as cidades de todo o estado. As luzes brilham aqui na capital, em todos os lugarejos, graças à força que vem dos rios. Graças a essa força caudalosa, nós não precisamos queimar combustível no estado de São Paulo, nem recorrer à perniciosa energia atômica, com os riscos de contaminação que todos nós conhecemos. E os espíritos benfeitores me disseram: diga a cada um e diga a si mesmo que cada um tem a força caudalosa de uma corrente vigorosa, energética dentro de si. Mas o rio não sabe a força que tem, sabe? O rio corre. O rio é natural, é natureza, é força criadora de Deus. Ele corre, ele vai na direção do mar, ele deságua no mar. A maioria da humanidade não sabe como os rios, o potencial interior que possui, não sabe a condição, a energia renovadora da própria alma, da sociedade, da humanidade, que é capaz de operar se tiver consciência e canalizar esta energia para a utilidade. E eu disse: e aí? Não é? Porque nós somos criaturas ainda pequeninas no entendimento. E eu disse ao amigo espiritual: mas e aí? Continuando o raciocínio. O amigo espiritual disse: o espiritismo é a usina de força que se disponibiliza para que esta força seja transformada em proveito de todos, em proveito da sociedade. E nada mais foi necessário me dizer, pois entendi bem a metáfora tão colocada com tanta propriedade pelo espírito benfeitor, que se aproveitou daquele instante para ensinar aquele que ainda estava turvo no entendimento do potencial interior. Nós falamos muito nas palavras de Jesus: vós sois deuses, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sereis capazes de fazer aquilo que faço e muito mais. Muito bem, Jesus diz essas palavras e ele repete aquilo que estava dito no Antigo Testamento e confirma que nós somos deuses. E diz que para exercitar esta força interior, nos transformarmos em usinas geradoras de luz que a humanidade precisa, porque estamos atravessando, e dúvida disso não há, estamos atravessando uma nova Idade Média. Estamos no aguardo da renascença. Estamos aguardando o mundo de regeneração que nos foi prometido pela espiritualidade, que nos foi prometido por Jesus. O Consolador prometido, o Espiritismo, já está entre nós. Para sermos deuses, para termos a capacidade de transmitirmos a luz de Jesus, precisamos de um grãozinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. A expressão passa batida pela maioria de nós, e passou também por mim. A fé do tamanho do grão de mostarda. Se Jesus diz, vamos ler na entrelinha, nesse instante, se interessados estamos em ganhar forças e sustentação
para estarmos mais próximos da felicidade e levar a felicidade à nossa Marília, ao nosso estado de São Paulo, ao nosso Brasil, à nossa América do Sul, ao nosso continente, ao nosso planeta, que nós somos família cósmica, família universal. Se Jesus disse que precisamos da fé do tamanho de um grão de mostarda, é porque Jesus sutilmente, delicadamente, ou melhor dizendo, caridosamente, está nos dizendo que nós não temos fé nenhuma. Estamos de acordo? Estamos em assembleia. Se ele diz que eu preciso da fé do tamanho de um grão de mostarda, é porque eu, Afonso, segundo Jesus, não tenho fé nenhuma. E com todo respeito, não é? Com toda devoção a Jesus, Jesus não disse que nos consta que nós deveríamos ter a fé do tamanho de uma semente de abacate, de uma semente de manga. Pois é, pois não. Pode falar. Acabou os exemplos. Calaram fundo em nosso coração. Jesus, pedagogo das esferas maiores, falava para ser ouvido e para ser entendido ad eterno, através dos tempos, para a eternidade. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Para adquirir a fé, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nosso livro de cabeceira, o maior livro de autoajuda que existe disponível para toda a humanidade. É só abrir. Muitas vezes nós perdemos muito tempo em busca de livros de autoajuda que certamente nos auxiliam. São ferramentas, um alicate, a espátula, não é? E outros instrumentos que utilizamos para fazer o mecanismo andar, quando nós temos a caixa de ferramentas completa, e se me permitem a expressão, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso personal training, podemos dizer, recorrendo à linguagem dos jovens da atualidade, disponível dia e noite, diante da dúvida, da incerteza, da aflição, da agonia, diante das decisões difíceis, conflituosas. A gente liga para um amigo que às vezes está na mesma condição com a gente, ou por vezes está passando por uma situação ainda pior, está mais desequilibrado. Elegemos alguém, um médium, é médium, vou ligar para ele, e liga no Senhor, descobre o telefone do médium, vira obsessor do médium, precisa tomar uma atitude. O que eu falo? Minha mulher olhou feio para mim, o que será? César, será que ela descobriu alguma coisa? Está com alguma... Eu vou ligar para o meu amigo, ele é médium, e liga. E o nosso amigo, carinhoso, amoroso, compreensivo, indulgente, fora da caridade não há salvação, lhe diz a consciência, e ele, 3 horas da manhã, ele toca o telefone, ele vai, no ímpeto, ele aperta o botão e atende, e caiu na armadilha. Pegar. Diz, olha, eu sei que é tarde, peço perdão, que a pessoa, os obsessores, como nós aprendemos com Allan Kardec, eles têm uma linguagem melíflua, não é? São inteligentes, porque querem satisfazer as necessidades pessoais, necessidade egoísta. Sei que é tarde, que eu estou lhe incomodando, mas como você é caridoso, sei que não nega. Uma palavra de consolo e de esperança para um amigo aflito. E o médico já está imaginando que ele está no PS, no pronto-socorro, na UTI. E eles já estou em oração, não é? E eles, muito bom, porque a cara da minha mulher está feia. Viu? Ela me parece que ela está sabendo de alguma coisa. Mentaliza ela, eu com você. E alguns são até mais atrevidos. Plasma a minha mulher. Plasma?
médico, como plasma? Não, faz aí, irradia, vibra, qualquer coisa. Mas dá um jeito, porque assim não dá. Não é? E o amigo, nem vou continuar a história, cada um termina como quiser, não é? E os médios não podem mudar o telefone do aparelho celular, porque caso contrário, não tem verba também para isso. Caso contrário, estarão faltando com a caridade. Fora da caridade não há salvação. Nós aprendemos do Espiritismo, doutrina redentora da nossa alma, para quem quiser. Para quem quiser. Vale o livre-arbítrio. Nós aprendemos a ser os nossos próprios terapeutas. Olha que beleza! A libertação da alma. O Cristo nos disse: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que deseja saber por que a esposa está com a cara feia, a face, o semblante turvado pela tristeza, se prefere uma linguagem mais elaborada, não é? Pergunte à própria consciência. Faça a pergunta: consciência, por que a minha esposa está assim? Ela responderá: porque você chega tarde em casa, falta-lhe com carinho e atenção, responde mal e ronca. Pronto. A consciência, que é a voz da divina providência dentro de nós, quando despertada, não se cala mais. É uma voz que você despertou, ela não se cala mais. Eu disse, de certa feita, numa palestra como esta, amorosa, na Federação Espírita em São Paulo, eu disse assim: quando em dúvida, diante das dificuldades, das aflições, do semblante tempestuoso da esposa, da incompreensão do filho, da adversidade na empresa, com o patrão sem empregado, com os funcionários sem patrão, na política, nos negócios, na padaria, na sapataria, aonde você estiver, diante da escolha, da decisão, pergunte-se: o que Jesus faria em meu lugar? E cale-se e ouça, e você ouvirá a resposta. Amigo nosso, companheiro da casa espírita, leal trabalhador de Jesus, ouviu essa nossa palestra e trouxe entronizou esta recomendação, que não é nossa, mas aqui é do mundo maior. Nós somos apenas retransmissores. Nós não somos estação, somos retransmissores. E ele me disse assim: Afonso, preciso ter uma conversa muito séria com você. Eu digo: por quê? Porque eu estou cansado. Chego em casa cansado, chego em casa esgotado, encontro a pilha de louça na cozinha, tudo para arrumar, e eu lembro das palavras da palestra, e eu olho para aquilo ali, quero chamar a minha mulher, e de repente eu faço a pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Arrumava a cozinha. É o que Jesus disse para ele. Ela sabe. Está assim com Jesus. E ele disse: Afonso, a primeira vez que isso aconteceu foi triste. Eu digo: eu sei, o detergente corrói as mãos. As nossas mãos, acostumadas a lidar com os equipamentos eletrônicos, não é? Com os cartões, tudo mais, o contato com o... Ele disse: não é nada disso. Eu me cansei, eu lavei, eu enxuguei, eu sequei, eu guardei e nem quis comer nada, já não perdi a fome. Fui para o quarto e fui deitar, e a minha mulher parece que estava antenada, como sempre esteve. Ela disse: passou um pano no chão. E eu disse: você passou? Eu disse: não. Voltei, passei o pano no chão, não é? Passei. Não, querida, eu vou voltar. Não custa nada, meu bem. Você está boazinha, quer alguma? Não, quero que você não faça tanto barulho.
Parece que está matando alguém na cozinha. E ele foi e passou para mim. A esposa dele é uma pessoa espontânea. Passou para mim, enxugou, secou, deixou tudo arrumadinho, voltou para o quarto, delicadamente, sem fazer nenhum barulho. E a esposa antenada, ela disse: precisava fazer tanto barulho? Você me acordou. E ele, imediatamente, ele disse, o depoimento dele, subiu sangue. Ele disse, eu digo, meu Deus do céu. Ele ia responder quando lembrou-se da palestra e perguntou-se: o que Jesus faria em meu lugar? E ele perdoou, não é? Deitou e lembrou-se, por inspiração, da passagem do Evangelho tão sublime: a maior caridade é a caridade paga com a ingratidão. No dia seguinte, essa história continua, não dá tempo aqui para analisar, continua nos nossos lares, continua, é claro que em casa nós temos uma esposa compreensiva, maridos que chegam cedo e que dizem, seria tão bom se em nossos lares nós tivéssemos, a exemplo dos grandes magazines que temos aqui em Marília e em São Paulo, quando entramos nós ouvimos aquelas palavras mágicas: posso ajudar? E geralmente a gente não precisa de ajuda, porque a decisão da compra está atrelada ao nosso poder aquisitivo. Ficaria até constrangedor. Não, eu preciso comprar isso aqui, mas eu só tenho esse dinheiro. A gente prefere sofrer sozinho. Não, fique tranquila, querida. Se eu precisar, obrigado da gentileza. Se eu precisar, eu lhe chamo, não é? Em casa, se nós arriscarmos o posso ajudar, não sai de casa. Não sai. Para a esposa, nem vou falar. Experimenta perguntar para o filho adolescente: posso ajudar? Pode, pai, eu estou com a lição de matemática aqui. Enquanto você vai dando um jeitinho aí, eu vou dar uma ligada para minha namorada, porque você sabe, hoje é o dia, né? Hoje, não é? Então, posso ajudar? Eu posso ajudar. Nós podemos ajudar a humanidade a ser melhor. Há uma historinha muito antiga na imprensa norte-americana, dois personagens bonachões que fazem uma autocrítica cáustica. Eles me lembram um Sócrates levado ao exagero. Sócrates falava do autoconhecimento, da autocrítica. Em essência, estamos bem espiritualmente quando aceitamos bem a crítica dos amigos, da esposa, dos filhos, da família, do patrão, dos empregados. Quando recebemos bem a crítica, é porque nós estamos bem espiritualmente. E esses dois personagens, Frank e Ernest, a tirinha costuma sair também no Jornal da Tarde, em São Paulo, fazem uma autocrítica pessoal, e não poderia deixar de ser autocrítica, crítica de si mesmo, cáustica. E os dois estão nessa tirinha, que é uma das minhas favoritas, estão no céu. Nós espíritas sabemos que o céu não existe como região circunscrita, como Marília, não é? Numa linha reta, Marília está a 400 e tantos quilômetros, por via, rodovia tantos, por avião. Não está. Marília está lá, onde sempre esteve desde que foi fundada. O céu é uma construção mental. Está dentro de cada um, que traz a consciência tranquila. Mas na historinha do Frank e Ernest, existe um céu com nuvens muito bonitas, os anjinhos com as asinhas, aquele céu convencional da nossa infância espiritual. E está lá o gordinho, e é o mais bem-humorado. Geralmente as pessoas, não é, portadoras de um excesso de, como eu posso dizer, de massa, são mais sorridentes, levam a vida com mais. Os magrinhos já é diferente. A sociologia ainda não explicou, ou explicou, mas não de forma convincente. Mas o gordinho é simpático, alegre. O outro companheiro, compridão, mais magro, já é um pouco mais assim, severo. E o gordinho pergunta ao amigo dele: eles estão no céu, mas aqui no céu
céu, o que é isso? E ele aponta uma caixa de sugestões, de reclamações. Mas aqui, até aqui no céu tem disso. Ele estava chegando e o amigo dele responde, sorridente, bem-humorado, responde assim, você não vai acreditar, até aqui no céu tem gente que só se sente feliz reclamando. É por isso que ele tem a caixinha para desaguar. A caixinha não é nem aberta. Parar de reclamar e começar a construir. Quando nós vamos construir, nós precisamos do material, não é? Não posso dizer, vou começar a construir. Nós temos um terreno fértil, que é a existência, a nossa jornada. É o terreno, não é o terreno? Nos é dado o terreno. Agora, para construir, nós precisamos do material, para erigir a nossa casa mental plena de sabedoria, de amor, de paciência, de perseverança, de indulgência e de compreensão. E tal material nós temos que adquirir, temos que nos sacrificar em busca dele. E esse material exige da nossa parte dispêndio de energia, de boa vontade. Temos que bater de porta em porta. Imagine que a gente fosse construir uma casa, uma mansão, um bangalô, uma pequena edificação, e que entrasse na primeira empresa de material de construção e encomendasse todo o material. Não é? Imagine, sem fazer uma averiguação de preço, uma concorrência, uma pesquisa. A janela eu compro aqui, mas o cimento eu vou na outra. Agora, eu acho que vou mandar trazer de São Paulo os encanamentos, e assim vai formando os equipamentos, o material necessário para a construção. Para a construção da nossa felicidade, nós precisamos, em primeira instância, raciocinar. Precisamos, em primeira instância, deixar de nos conduzir pela cabeça dos outros, da mídia, e entender que cada um é uma fonte de informação e não uma fonte de formação. Não é? Educar é experimentar, é vivenciar, é analisar aquilo que é melhor ou que é pior para nós. É fazer a escolha mais acertada. É buscar aquilo que realmente atende os nossos propósitos pessoais. O Espiritismo nos dá a primeira pista, a força renovadora que vai nos transformar, a fé raciocinada. Quando nós dizemos assim, quando repetimos o que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus está dizendo? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em primeiro lugar, se há moradas, quem as constrói com alguma finalidade. Não é assim? Eu construí uma casa aqui ao lado. E alguém me pergunta, o que você vai fazer? Vai morar lá, Afonso? Eu digo, não, eu moro em São Paulo, pretendo alugar. Se souberem de alguém que esteja precisando de um imóvel confortável, eu construí, está à disposição. Se não conseguir alugar para alguém idôneo, eu venderei o imóvel e com o lucro vou aplicá-lo em outro negócio aqui em Marília. A morada, a construção a que Jesus se refere é o mundo celestial, é o mundo como a terra, é o mundo na grande organização cósmica que é o universo. Nós estamos raciocinando. Se a terra é habitada, por consequência, outros mundos, outras moradas que Deus construiu, não construiu para ser abandonado. Ninguém constrói um edifício para ficar abandonado, uma casa para ficar esquecida. O Pai Celestial, pródigo, o Pai Celestial, na sua infinita sabedoria, constrói as moradas para determinadas finalidades. E me causou grande surpresa quando um dia, no estudo das moradas do Pai, por intermédio da Revista Espírita,
e Allan Kardec, nós descobrimos que a Lua, o satélite da Terra, não é? Quem numa noite de amor, de carinho, com a namorada, com a noiva, com a esposa, já não disse: olha, querida, a Lua, não é? A Lua é linda como você é, bonita, convenceu. A Lua é meia, não é? Tem uns buraquinhos ali, não é um exemplo bom. E a gente percebe e diz assim: mas você é como aquela estrela que brilha no céu. Você brilha no meu céu como aquela estrela. Para namorada, para isso. Geralmente, para as namoradas a gente diz: é como aquela estrela que brilha no céu. E a jovem, a moça, olha, não é? E diz assim: qual daquelas duas? Ele diz: aquela do lado, aquela que brilha mais. E quem é aquela outra? Nós descobrimos que a Lua é um campo de repouso, de espíritos que trabalham no cosmos e que desejam um momento de interiorização e de solidão. E a própria anotação, o próprio ensinamento nos diz: em que lugar melhor para a solidão, para a meditação, do que um planeta onde não há som, não é? Onde a luz solar se reflete de imediato, dando aquele brilho diáfano, não é? A Lua, pousada de espíritos necessitados de repouso, de reflexão, de refazimento. Todos nós estamos em busca da fé raciocinada. Algumas pessoas procuram a casa espírita ou as casas de oração, os templos de oração, com uma desinibição maior, com um ímpeto maior. São aqueles que vêm com a vontade plena de conquistar em pouco tempo muitos conhecimentos. E nós nos permitimos aqui fazer um paralelo na noite de hoje, usando uma lenda antiga, tibetana, que nos fala de um jovem afoito, quem sabe como nós já fomos, ou os jovens aqui presentes, ou são na noite de hoje. E esse jovem, entusiasmado, vibrante, desafiador, como é próprio da juventude, bateu a porta de um monastério, de um templo tibetano, aqueles que ficam no alto das montanhas. E diz a poesia: mais perto de Deus, pois as nuvens perpassam pelo prédio, o frio, o silêncio, a vegetação escassa, convidam a meditação, convidam a interiorização da alma. E aquele jovem bateu na porta, no portão desse templo tibetano com bastante vigor, com bastante violência: abram essa porta, abram essa porta. Eu sei que aqui vocês falam com Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero aprender como se fala com Deus. Os monges do alto do edifício olharam e disseram: quem é esse maluco, não é? Que vem nos incomodar, não é? Nós que estamos em abluções, em meditações, não é? Nós que estamos aqui em outras esferas, vem essa criatura rústica gritar e bater a nossa porta. Não vamos abrir, deixe que esfrie o entusiasmo e ele vai embora. Muitos dirigentes espíritas às vezes se comportam dessa forma, não nesta casa, é claro, não é? E o jovem continuou batendo, porque a juventude quer saber, não é? Ela vem, ele vai, não vão abrir, e de repente ele viu que havia um monge ali que olhava, que não tomava nenhuma atitude, e ele disse: a juventude às vezes, a juventude é sincera, não é? Até demais. Ô carequinha, desce aqui, abre a porta, vou precisar arrombar a porta, dá licença, por favor. E não abriram a porta. Mas eis que o sacerdote, um dos lamas, não o Dalai Lama, que é o sacerdote dos sacerdotes,
Lama, hoje exilado, pois o Tibete foi ocupado violentamente pela China. Mas não o Dalai Lama, o Lama que toma conta, que tinha mais ascensão sobre os sacerdotes. Perguntou: meus irmãos, que barulho é esse? Assim, é o maluco que está lá embaixo, batendo na porta, é um moleque mal educado, quer falar com Deus. Pois ele bateu na porta certa. Abram a porta para ele. E os sacerdotes replicaram. Mas é mal educado, estavam se incomodando. Pois mais um motivo para abrir a porta. Vamos ajudar, vamos educar, vamos transmitir a ele o conhecimento que certamente algum já temos em nosso coração. Abram a porta. E os sacerdotes, os monges, abriram a porta, o jovem, até que enfim, hein? Que gente preguiçosa. Fica rezando, e que bate a porta. E se fosse alguém importante, uma entrega, alguma coisa? E se não fosse a comida que a população do vilarejo deixa aqui todos os dias para vocês, vocês morriam de fome. Por que essa demora em abrir a porta? Ninguém respondeu nada. Pois então, eu quero falar com Deus. Me leva para o chefe. Eu já vi que vocês não resolvem nada. E aí foram falar com o Lama e disseram: santidade, ele quer falar com o Senhor, só com o Senhor. Pois traga-no à minha presença, eu o atenderei com muito prazer. É a juventude que me visita, é a divindade que me revitaliza com a energia que bate à minha porta. Deixe que ele venha. Quero conversar com ele, quero aprender com ele. E o jovem entrou, afoito, e foi entrando. Diz: quanta velharia que tem aqui. Meu Deus do céu, eu pensei que a minha casa aqui está pior. Entrou na câmara aonde residia o Lama, um homem já de idade avançada, amadurecido. Olhou, o jovem olhou para eles: me perdoe, o senhor desculpe, eu não sabia. Ele disse: não, meu amigo, fique à vontade. E apontou para o salão onde não havia nenhum móvel. Pequeno salão, fique à vontade. O jovem olhou e disse: mas é para aceitar no chão? Como quiser, se sente à vontade assim. E o jovem sentou, o Lama sentou e colocou-se à disposição dele para ouvir a sua reivindicação. E o jovem disse: bom, eu vou encurtar o assunto, o senhor é muito ocupado, eu também só quero falar com Deus. Diz que aqui fala com Deus, eu quero falar, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para ele, e não quero intermediário, não. Quero falar diretamente, porque assim eu tenho certeza que vou obter as respostas certas. Ah, meu amigo, viestes ao lugar certo, falarás com ele. Ele diz: mas é para já, que eu ainda tenho um encontro aí, tenho que descer a montanha para encontrar com a minha namorada. Assim não. Falar com Deus requer tempo. Tens tempo? E o jovem olhou para a sua juventude e disse: todo o tempo do mundo. A juventude acredita que tem todo o tempo, que tem a eternidade. E temos realmente, não na carne, é claro. A carne é limitada. É uma estação com um tempo que às vezes se encurta, mas que às vezes se prolonga. Pois bem, meu jovem, para falar com Deus, precisarás estudar um pouco, trabalhar aqui, se preparar. E, naturalmente, assim preparado, demonstrando a sua boa vontade para o trabalho, estarás preparado para falar com Deus e falará diretamente com Ele. Pois Deus ouve a todos os humanos, que são criação dele. Pois então eu quero. Mas veja bem, terás que trabalhar, terás que fazer um voto. E voto de quê? Esse voto de silêncio. Pedir a um jovem fazer um voto de silêncio, pedir à juventude para se calar. O Lama pediu. E o jovem pensou: eu vou ter que me calar, trabalhar aqui, lavar as panelas, esfregar o chão e ficar ouvindo o que os monges falam. Vale a pena. Veja, o livre-arbítrio, a fé raciocinada, o sacrifício, vale a pena. O jovem diz: pois eu quero, vale a pena, eu quero.
muito bem, meu jovem, fizestes a escolha acertada, e não o influenciei. Ele disse, pois não, então eu vou ter que ficar de bico calado. Ele disse, a partir desse instante, nem mais uma palavra. Terás que trabalhar, ajudar nas tarefas rotineiras aqui no templo, e não poderás dizer nem uma palavra. E o jovem ia responder, mas ele fez um sinal que havia entendido, e ele disse, muito bem, então começarás a trabalhar hoje mesmo, por um tempo determinado, e dentro de algum tempo você virá até mim, e só quando esse tempo escorrer na ampulheta do tempo virás até mim, e então nós conversaremos à vontade, e quem sabe já estarás em condição de falar com Deus. Queres? E ele concordou. Bom, então, meu jovem, vá trabalhar, vá orar e vá estudar aqui na casa e volte para comigo daqui a 7 anos. O jovem esfriou. 7 anos. 7 anos. Mas a fé raciocinada, o coração daquela criaturinha lhe dizia, 7 anos de sacrifício para falar com Deus vale a pena? Vale a pena? Não? Vale? Pois ele achou que valia. Ele disse, me calarei durante 7 anos. É bom que no meu silêncio eu não preciso me comprometer. Ouço apenas. E trabalhar por trabalhar, já trabalho na minha casa para os meus pais. E lá não faço muita falta, pois tem os outros irmãos. E se eu falar com Deus, é claro que poderei pedir pelos meus familiares, pelos meus amigos, por todos vocês. Vale o sacrifício. Isso conversa íntima. E o sorriso estampado na face do jovem disse ao lama que tudo estava acertado. E o lama disse, vá. E ele foi. E durante 7 anos, 4 horas da madrugada, levantava-se para as orações, para a limpeza da casa, para os incensos, para as meditações, para a preparação dos alimentos que eram doados pela população local, os alimentos, raízes, leite azedo, o que sobrava dos legumes, era deixado na porta, respeitosamente na porta do templo. Vez por outra, quando sobrava algo de qualidade, deixava uma pequena parte para os monges. E assim foi durante 7 anos. Depois, e o jovem, como todos os jovens, tem uma noção do tempo incrível. Contava cada dia. Ao fim dos 7 anos, ele não resistiu. Foi imediatamente num ímpeto na direção, sim, na direção da câmara aonde ficava o lama. 7 anos depois, o lama já mais velho, sofrendo a ação do tempo que bate na porta de todos nós, mesmo que a gente diga, não moro aqui, ele tem a chave, ele entra, não adianta. E o lama estava mais envelhecido, mas estava rijo, forte, lúcido e atuante, e disseram, lama, você é de idade, não sei se te lembras, mas há um rapaz que aqui aportou, os seus 20 e poucos anos, hoje está aí, está aqui há 7 anos, trabalhando, faz tudo que a gente manda, calado, parece até mudo, e parece também que não ouve, só faz o que ele quer, mas ele trabalha, tem boa vontade, se esforça, e ele faz sinais que quer falar com o Senhor, e faz assim, indica o número 7 com as mãos. Eu me lembrei dele, ele está aqui com a gente? Eu pensei que ele tinha desaparecido, fugido, e geralmente os dirigentes não têm a condição, não é, de administrar cada um dos seus tutelados, não é? Ele administra a coletividade. E o lama não era a exceção. Está sim, senhor, pode mandar entrar? Pois manda entrar. E o jovem, que já não estava tão jovem, 7 anos depois, se tinha 20, estava com 27. Vamos parar por aqui a história? Continuamos. Temos alguns minutos ainda? Temos? Temos? Já não estava tão jovem, com 27 anos, entrou no salão onde ainda não havia móveis, nem da Stock, não tinha mobiliário, não tinha recebido nenhuma doação. É que nem a casa espírita.
tem que comprar, tem que sacrificar. Mas não tinha. E o lama o recebeu. Meu jovem, que alegria em vê-lo trabalhando. Já ouvi elogios a seu respeito. Fique à vontade. E apontou o chão úmido e frio, não é? O tapetinho era só para ele, que era o lama, não é? Apontou, fique à vontade. E o jovem já sabia, né? Sentou no chão. E quando ele ia falar, ia abrir a boca para começar o seu relato, o lama disse: calma, nenhuma palavra ainda. Nenhuma, aguarde. Quero lhe dizer uma coisa. Nós vamos ter uma conversa espontânea, onde você vai abrir o seu coração, dizer tudo. Eu quero que seja franco, seja crítico. Abra o seu coração. Se você quer ainda falar com Deus, eu preciso ouvir. E diga tudo o que você quiser, mas aguarde o meu sinal. E antes de falar, eu devo lhe dizer, poderá falar o que quiser, mas usar apenas 2 palavras. O jovem olhou, avermelhou-se o seu rosto, e o lama percebeu a indignação daquela criatura e disse: se queres falar com Deus, este é o preço a pagar, os preços do sacrifício. Senão podes ir embora e retoma a tua vida. Vamos nos colocar no lugar do jovem? O jovem pensou: fiquei 7 anos aqui, trabalhando miseravelmente, comendo o pão que já sabe. Saúde. É a umidade do tempo. No alto da montanha, muito frio. 7 anos passei aqui. Agora esse homem vem e diz que eu só posso falar 2 palavras. Mas eu acho que vale o sacrifício. Se eu falar com Deus, eu tenho tudo. Eu estou direto com o Criador. Vou concordar. E ele anuiu com um gesto da cabeça. Todos sabem o que o marido faz quando a esposa fala tudo. O marido é assim. Precisa isso, precisa aquilo. Precisa pagar. Trocar a cortina. É a melhor forma de se relacionar. Dizem alguns. Não há consenso. E o jovem ia abrir a boca e o lama disse: só 2 palavras. E o jovem disse: o que eu vou dizer? Meu Deus do céu. Ele tinha reclamações, tinha reivindicações, dúvidas, questionamentos. E ele disse: muita fome. 2 palavras. É aquilo que estava pegando. E o lama olhou para ele e se levantou. Meu filho, que decepção! Trouxestes a tristeza para o meu coração. Viestes aqui com a intenção de falar com Deus. Foste tão bem alimentado com as raízes fartas da vegetação que cobre os arredores da nossa casa. Bebestes o leite azedo, coalhado, que fortalece o corpo, regenera as células. Comeste as frutas que os aldeões misericordiosamente, vez por outra, jogam à nossa porta. Bebestes a água da chuva guardada, a água do gelo derretido, e vens dizer que está com fome. Queres falar com Deus? Ou viestes aqui para comer? Para a gula, arranca este mórbido vício da tua alma. Caso contrário, não vai falar com Deus, vai falar com os teus iguais. E o jovem, 2 lágrimas escorrendo do rosto. Ele disse: meu Deus do céu, não pensei que eu estava tão ruim assim, tão longe de Deus. E o lama disse: se queres realmente falar com Deus, terás uma nova oportunidade. E o jovem, graças. Continuarás os teus estudos, mas desta vez com dedicação, com esforço pessoal. Deverás superar o vício da gula, contentar-te com o suficiente para que esta máquina que o Criador nos deu funcione a contento, sem exageros. Terás mais um tempo. E o jovem, graças a Deus, vai dizendo interiormente: poderás voltar aos teus estudos, ao teu trabalho, e mais 7 anos de estudos. E o jovem abriu a boca e disse: não, e falarás comigo depois dos
7 anos de estudo e de trabalho. Mas desta vez, tenho certeza, irás abrir o teu coração e me trarás grandes alegrias e novidades. Como o nosso tempo é curto, passa depressa, nós vamos fazer como Spielberg, efeitos especiais 7 anos depois, não é? Essa calota polar já estava derretendo ali. 14 anos se passaram desde que estamos aqui na tribuna, ao menos na história, que é uma metáfora, e o jovem queria falar com o lama, mas havia mudado ali, um concurso público mudou as pessoas ali. Não, isso não tem história. A mudança natural, uns vão embora, outros chegam. Na casa espírita também não é assim? Mas cadê o seu João? Seu João? Seu João, vai embora. E esse aí, quem é? O seu Deodato, esse é bom. As modificações, as pessoas vão e vêm. É assim. Santidade. Tem um maluco aí. É surdo mudo. Eu já dei. Não chega para lá. Mas ele quer entrar. Aponta para a sua porta e faz assim. O número 7. Eu acho que ele está com ele trabalhou muito, algum comprometimento. Mas o que? Quem é? É um menino? Não é um menino. Já tem cabelos brancos? Não é um menino. Já traz rugas na face, aparência sofrida. Mas quem será? É mudo? De nascença? Eu não sei, o senhor que é o lama não sabe? Eu vou saber. O senhor que é o dirigente da casa espírita não sabe? Eu vou saber. Não, isso não é. Isso foi o desencontro de informações. Pois eu me lembrei de quem é, disse o lama. Traga-me-o aqui com respeito. É um dos nossos mais valorosos trabalhadores. O funcionário, ou melhor, o sacerdote ficou surpreso e convidou o jovem, que já não era jovem, não é? 20 anos mais 14, já estava na plenitude. E entrou aquele que queria falar com Deus, e o lama olhou para ele e disse: ah, meu amigo, o que me falta, me faz uma conversa amorosa. Na noite, era noite, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre a nossa proposta, a espiritualidade. Nós vamos conversar sobre a criação de Deus, a magnificência da misericórdia divina. Nós vamos falar, eu quero que abras realmente o teu coração. Veja em ti um homem maduro, vivido, educado no trabalho, no labor sacrificial de todos os dias. Abra a tua boca, tens a minha anuência, o meu consentimento. E o jovem tomando fôlego, porque havia muito a dizer, eram 14 anos de silêncio. Só 2 palavras. O jovem, o olhar dele fuzilando, olhou para o lama e não disse, porque não ia desperdiçar apenas as 2 palavras de que dispunha. Havia naquele jovem de espírito respeito à hierarquia, não é? O respeito à autoridade, o respeito à divindade. Não falou nada, ficou quieto, pasmo. E o lama disse: pois bem, nosso tempo é curto, o meu e o seu. Diga, faça-me o relatório com 2 palavras e eu te direi se já estás em condição de falar com Deus. E falarás, eu vos garanto. E o jovem olhou com sua cabeça, o coração bateu forte, a taquicardia violenta, a apoplexia ameaçando a desestruturação do seu ser. E ele disse: muitos desejos. Aquilo saiu, espontâneo, verdadeiro, sincero, desabafo. Ele tinha muitos desejos. Ele era um homem na plenitude do ser, um adulto. E o lama olhou para ele e disse: ah, caiu a casa. Ah, meu filho, que decepção. Cada vez que adentras por aquela porta, me trazes tristeza no coração. Passastes 14 anos trabalhando na companhia de homens santos, devotos, em oração, em meditação, incensando a alma e o espírito eterno da divindade, e estás preocupado com os desejos da carne.
com as paixões, com os namoros, com as aproximações que só trazem desavenças, torturas, decepções, desilusões. Ah, meu filho, não falarás com Deus, não agora, não ainda. O jovem não teve forças, lhe faltou sangue na face, empalideceu e disse: agora está tudo perdido mesmo. 14 anos jogados fora. Mas o santo homem disse àquele senhor, que já não, mas era um rapaz em essência: meu irmão. E o jovem falou: pelo menos irmão, não é? 14 anos já me chama de irmão. Meu irmão, dá o teu valor, o teu sacrifício, a tua dedicação, terás mais uma oportunidade. Eu te darei. Queres falar com Deus? Falarás. Mas terás que se esforçar, terás que se dedicar, terás que trabalhar, terás que meditar, terás que estudar os papiros, as escrituras, terás que entender, e te será dado mais um período, curto, é verdade, mas necessário. 7 anos. O rapaz, o senhor, empalidecido, vacilante, trêmulo, consultou a consciência, como nós devemos fazer sempre, e a consciência dele disse: 14 anos, não conseguiu nada, agora voltar, não é? Quem está na metade do caminho não pode voltar para trás, porque a distância a percorrer será exatamente a mesma para ir adiante e alcançar o seu objetivo. Concordas, meu irmão? E o lama já velhinho, com pouco tempo, é bom falar logo, porque eu tenho que adormecer. E o jovem, que já não era jovem, anuiu, concordou com a cabeça, o gesto que já conhecemos, e ele disse: pois vai, voltas daqui a 7 anos, e finalmente iremos conversar e iremos terminar a nossa apresentação dessa noite. 7 anos depois, já se passaram quantos anos? 20, 28, 21 anos depois, 21 anos depois, volta aquela mesma criatura, já encanecida pelo tempo, cansado, vergastado pelo sofrimento, magro, mas firme. O trabalho dá forças, o trabalho dá sustentação, o trabalho disciplina a alma. E ele entrou respeitosamente na direção da câmara do lama e fez-se anunciar com um gesto costumeiro. O lama já envelhecidinho, pobrezinho, respeitosamente, aquele que guardava a porta do lama do monastério foi até lá e disse: peço perdão por me incomodar, mas é um deficiente que está aí, que não fala, que não ouve, que às vezes não vê, mas que deseja uma audiência com a sua santidade. Ele diz: hoje não, estou muito cansado, manda voltar o ano que vem. Ele disse: não, ele disse: tem que ser hoje, está insistindo, não é? Pois quem é? Finalmente o lama lembrou-se, ele entrou, não é? Ele entrou e disse, o lama lembrou-se: finalmente, vamos conversar à vontade. Como percebes, a vida do corpo que tenho já está para terminar, está quase no final. Pouco tempo eu tenho, pouco tempo a perder. Pois meu filho, já não era irmão, era filho. Meu filho, falas o que quiser, abra o teu coração e me diga tudo, mas seja fluente, seja inteligente. Mas só 2 palavras. 2 palavras. E ele disse: muita solidão. Já não tinha fome, já não tinha desejos, não é? O que mais que ele havia superado? Não tinha fome, não tinha desejos, mas tinha ainda solidão. E o lama disse: pois vai, volta e trabalha mais 7 anos, pois quem está só numa casa de oração como essa, não tem percepção, não tem perspicácia, não tem sensibilidade. Desenvolva a sensibilidade. Já tens a disciplina, a inteligência.
És um homem que guia os próprios passos. Mas seja sensível, ouça a espiritualidade que vos rodeia e volta daqui a 7 anos. 7 anos depois, para terminar, quanto tempo se passou nessa última? 28 anos, finalmente. 28 anos, aproxima-se do Senhor, respeitosamente, e posta-se à frente da câmara onde residia, onde se domiciliava o Lama, o dirigente daquela casa, que estava às vésperas da desencarnação. Como muitos estão aqui, querendo já para o final da história, não é? E alguém anuncia: Lama, certamente trata-se de um grande admirador da tua alma, pois ele está de joelhos ali orando e faz assim só, parece que é uma prece cabalística. Número 7. Ah, mas justo agora que eu vou desencarnar, mais uma audiência. Não, mas eu recebo, eu vos imploro. Ele pede, os seus olhos brilham com humildade. Pois façam entrar, será o último que receberei nesta existência, já que tantas outras me aguardam, tantas quantas forem necessárias para a minha redenção, para a redenção da minha alma. E o homem entrou, já não era jovem, já não era adulto, era um senhor de si, e postou-se reverentemente à frente do Lama e nada disse. Os seus olhos simplesmente alcançaram o chão. O Lama olhou: mas eu me lembro de você. Você não é aquele moleque que bateu a porta gritando que queria falar com Deus, que veio aqui várias vezes, que veio aqui com gula, com fome, com desejo, com problema, mal educado, indisciplinado? Mas estás modificado, és outra pessoa. Meu Deus, quero ouvir o que aconteceu, quero saber tudo. Ele não se mexeu, nem piscou os olhos. Já estava num outro estágio da evolução, 28 anos depois. E o Lama disse: pois fale, pois me diga, quantas palavras quiseres, fale à vontade, estou prestes a partir, quero ouvir o teu relato, 2, 3, 4, quantas palavras quiseres, usa de todas, antes que eu me vá embora e não te ouça. E o homem olhou para ele e nada disse. As lágrimas rolaram de seu rosto. Ele olhou para o chão e permaneceu ali diante do Lama. E o Lama lhe disse: ah, meu filho querido. E o abraçou. Chegastes na hora certa. Já sei, não precisas mais de mim. Falas com Deus todos os dias. E aqui viestes porque já sabes que parto eu e deixo nas tuas mãos, filho querido, o governo dessa casa. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe a todos, que não precisamos de 28 anos para aprender a falar com Deus. Nós já o fizemos no início desta reunião, quando a nossa irmã, em sintonia com os benfeitores de luz, graças ao seu esforço pessoal, à sua devoção, ela falou com Deus em nome de todos nós. E eu falo com Ele nesse instante, rogando ao Pai Celestial a misericórdia para as nossas almas. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. E
estarmos aqui, nessa maravilhosa casa, que tantas pessoas têm ajudado, que tanto nos têm ajudado pessoalmente. Nesse momento, rogar ao Pai as luzes de todos que estão aqui presentes, que no regresso aos nossos lares possamos levar os bons fluidos que aqui recebemos. E assim, com a oração que o Senhor nos ensinou, iniciamos e damos por encerrar essa jornada de palestras. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que formos perdoando aqueles que nos ofendem. Não nos permita, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal do corpo e da alma. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja. Amém.